É bom perguntar para um funcionário o que você poderia fazer, o que você gostaria de ter para melhorar a qualidade de vida na tua empresa. O que você gostaria? Mais tempo com teu filho, trabalhar em um lugar mais descolado, socializar. Então, eu acho que seria importante criar esse tipo de tormenta de ideia. Boa noite. Vamos começar daqui a pouco o bate-papo de 3 tons de RH. Oiê! Oi, tudo bem, Valéria? Olá, que bom estar aqui. Olá, Juan, seja bem-vindo. Tudo que bem? legal. Peraí, Sou gente. o Sérgio Nogueira. A gente já vai começar nosso bate-papo de sexta-feira. E hoje a gente trouxe um tema especial aí e um especialista. Quais são as implicações, né, dessa filosofia, né, o porquê. Primeiro explicar o que é, né? Porque é complexo, as pessoas que não estão totalmente dentro desse assunto, né, vivendo esse assunto, acho que precisam entender, mas é uma coisa que está demandando todas as empresas, né? Na realidade, assim, o que é ESG? Né? É um assunto que interessa, né, a empresas, a investidores, a gestores de ativos, a sociedade como um todo, e e isso tem impactado, né, nas empresas. A gente trouxe esse tema exatamente para detalhar, né, destrinchar o que é ESG. Nós trouxemos aí um especialista, né, o especialista Juan Musso, um profissional executivo com mais de 15 anos de mercado, né, foi executivo de empresas nacionais e internacionais, como o Banco CIT, como o ABN AMRO Bank, entre outras, Mercer, e ele foi responsável por compliance, né, nessas empresas e no mercado, né? E a gente trouxe o Juan para explicar, né, falar um pouquinho o que é ESG, né? Vamos fazer algumas perguntas, vocês fiquem à vontade de colocar as perguntas também, que a gente vai repassar, né? E nessa primeira sessão a gente vai focar exatamente isso, né? Tentar esclarecer os princípios, os conceitos básicos do que é ESG. Juan, se quiser se apresentar, eu já faço a primeira pergunta: o que é ESG? Fica à vontade. Bacana. Bom, boa tarde, pessoal. Desculpe meu sotaque venezuelano, então é sotaque caribenho, né? Mas espero que consigam entender. Se vocês não entenderem alguma coisa, por amor de Deus, podem levantar a mão e fazer a pergunta que eu posso repetir de novo. Tudo bom? Bom, gente, já tenho trabalhando já há um tempo com compliance, estava no setor financeiro, no setor não financeiro, em consultorias, e desde o ano 2016 montamos a Compinove, que é uma consultoria de compliance. Tá. Bom, respondendo à primeira pergunta, o que seria ESG? Não? ESG são siglas de 3 palavras, que seria environmental, que seria ambiente, meio ambiente, social, que seria social, e G de governance, que seria governança. Basicamente seria isso. De onde vem essa ideia? Eu acho que isso tem uma evolução, que tem passado através do tempo, né? Eu acho que muitas empresas já estão seguindo essas atividades há muitos anos, só que essa palavra ESG virou de moda, tá? Então, provavelmente vocês se vão sentir familiarizados através da conversa e vão entender que já praticamente muitas empresas já têm algum tipo de preocupação, algum tipo de processo. Então, como começou toda essa ideia? Né? Os compliance officers inicialmente trabalhavam muito na parte de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. Ao mesmo tempo, além desse trabalho, a gente trabalhava muito com avaliar aos clientes se eles não eram corruptos, se eles estavam fazendo lavagem, tipo de suspeita. E, por outro lado, a gente procurava algum tipo de informação adversa. O que seria informação adversa? Informação que poderia gerar um risco de imagem. Então, por exemplo, se eu quero, por exemplo, oferecer um serviço para um cliente, eu tenho que verificar se o cliente está, pelo menos, em conformidade com as normativas, e, ao mesmo tempo, verificar se eles estão sendo investigados ou estão passando por algum tipo de processo. Tá? Porque isso poderia impactar de uma forma direta ou indireta a instituição financeira. Aí, posteriormente, foram agregando outras questões. Por exemplo, a questão ambiental. Então, provavelmente a empresa poderia ter
estar em conformidade com uma série de normativas, mas a empresa polui. Então, a gente tenta ir um passo a mais e verificar o que pode fazer a empresa para poluir menos. Se eles estão tomando algum tipo de medidas, etc, etc. E na parte social seria tudo relacionado ao respeito ao ser humano. Então, por exemplo, será que esse cliente nosso está cumprindo com as leis trabalhistas? Será que eles não estão pagando horas extras? Será que os funcionários estão trabalhando horas a mais? Será que eles estão praticando mão de obra escrava? Então, o trabalho do Compliance Officer abarca esse trabalho também ao momento de fazer esse Know Your Customer, não é? Esse conhecer seu cliente. Então, basicamente, seria isso. E a causa disso, as empresas têm, de certa forma, por um lado, para gerar um risco, uma melhor imagem, e também, por outro lado, para estar em conformidade com as normativas, muitas empresas começaram a ter essa iniciativa, não? A ver como trabalhar com sustentabilidade, né? Então, basicamente é isso. Na verdade, o ESG é uma evolução ou ele é a sustentabilidade? Que a gente já vinha conversando, né, vendo nas empresas o tema sustentabilidade, e agora não ouvimos tanto sustentabilidade, veio a nova sigla. Qual que é a diferença? Tem diferença? Eu acho que eles começaram a juntar as três palavras, não? Eu acho que é uma questão mais de marketing. Mas tem muitas empresas que já estavam trabalhando. Por exemplo, as instituições financeiras há 5 ou 6 anos, eles colocaram a resolução da socioambiental, né? Então, as empresas, os bancos tinham que verificar com esse tipo de tarefa, não? Incluir tudo o que era social e ambiental. Mas se você vê os bancos internacionais, por exemplo, o ABN AMRO já praticava isso há anos. Então, mas eu acho que seria uma questão mais de marketing, na minha opinião. Você acha que essa é uma reedição que é para trazer mais força para esses temas, talvez, né? É uma forma de você quase relançar o assunto. Na minha opinião, acho que sim. Sinceramente, acho que é isso mesmo, né? É como um novo lançamento de marketing. É como a palavra compliance. Há 10 anos ninguém sabia o que era compliance. Agora todo mundo fala, vocês têm compliance, eu sei compliance. Não, e ninguém sabe exatamente o que é, mas e até hoje ninguém sabe o que é estar em compliance. Então, a gente pode, Juan, dizer que ESG é um conjunto aí de práticas ou padrões que devem ser seguidos pelas empresas, mas com que objetivo? Qual é o foco principal de ter o ESG? Qual é o ganho? Qual é o benefício? Bom, a verdade é que o ganho é o bem maior da sociedade, né? Então, tenho uma fábrica, eu tenho que trabalhar em como poluir menos. Eu tenho colaboradores, eu tenho que ver como melhorar a qualidade de vida dos meus colaboradores. Ao mesmo tempo, eu tenho que verificar se meus fornecedores estão apoiando também. Então, isso vira uma cadeia de cooperação. Tem um caso muito interessante, que é um caso, foi um caso público, né? Já é público, que foi com a mesma Zara, aquela empresa de departamento. Eles fabricavam calçados, mas em um momento eles foram processados por mão de obra escrava e de trabalho infantil. E a verdade é que Zara estava em conformidade 100%. O problema era de que os fornecedores de Zara estavam contratando menores de idade, que eram as pessoas que fabricavam os calçados indiretamente. Então isso gerou um problema de imagem gigantesco para a Zara, e Zara teve que, a resposta teve que criar um processo para avaliar os seus fornecedores com mais detalhe, com mais cuidado. Então isso requer aí um esforço grande da empresa de olhar todos os seus ciclos, né, todos os seus processos. Estou falando dessa parte ambiental, né, seus fornecedores, qual é a relação com os fornecedores, a relação com os clientes, né, e tentar traçar aí uma conduta, uma prática que não seja ofensiva aí ao ambiente, ao meio ambiente, é isso? E ao meio ambiente e à sociedade também, né? Quando falamos socioambiental. Sim,
Mas, assim, quando a gente fala um esforço grande, às vezes o pessoal acha que é um bicho de sete cabeças, não? E eu acho que e pensar, olha, temos que trabalhar conforme a nossa capacidade, né? Então, a gente não pode fazer uma questão onde não gere receita para a empresa. Não. O fim principal da empresa é gerar uma receita e, por meio dessa receita, tratar de optimizar e melhorar os processos. Claro, vamos ser realistas. Por exemplo, tem que estar em conformidade com as normativas trabalhistas, isso é uma regra, não é lei, né? Com questões ambientais, eles poderiam melhorar ou poderiam gerar um valor agregado, né? O Banco Real, naquela época, era pioneiro nesse tipo de atividade, em tudo que era sustentabilidade. Então, eles sempre tentavam procurar algum tipo de solução para desenvolver, sei lá, procurando um papel reciclável. Às vezes o negócio funcionava, às vezes não, não. E através do tempo, a ciência vai verificando que tem algumas soluções que não são tão boas, né? Mas tem questões assim que eram legais, por exemplo, reciclagem, não? Etc, etc. Juan, você começou falando bastante das questões legais, né? Então, existem vários aspectos que, de alguma forma, impulsionam que este assunto seja tratado para que as empresas estejam em conformidade, que elas atendam né, aos órgãos reguladores e tudo mais. Mas um pouco depois você falou da questão de fazer algo que contribua para o bem, né, para um bem maior, como você mencionou. Parece que são pratos diferentes de uma balança, né? Então, a questão legal e a questão de propósito, né? Eu, particularmente, eu tive a vivência do ABN e Real, que trabalhei tantos anos, e nós ali começamos, na época, a trabalhar primeiro a parte do propósito, do entendimento, e em seguida, né, quase em paralelo, mas num segundo momento, ir ajustando processos, ajustando a parte legal. Como é que você vê isso na dinâmica da empresa? Começa pelo processo, começa pelo propósito. O que você tem visto? Assim, eu acho que o ideal seria começar com a lei. A gente tem que estar em conformidade com a lei. Esse é o primeiro patamar de uma empresa, não? E a gente tem que ser realista, não? Vai depender do nível de recursos que você tem. Então, não adianta estar fazendo doações ou investindo dinheiro se vocês não têm receita. Então, a gente tem que começar primeiro com esse patamar. Vamos cumprir com a lei. Se vocês conseguem cumprir com a lei, ok, vamos a ir um pouco mais para frente. Eu acho que esse deveria ser o caminho. A outra questão é de que toda ideia, qualquer coisa que vocês decidam fazer, porque existem ideias tanto caras como baratas, mas também existem ideias boas como ruins. Então, é importante sempre fazer uma avaliação de risco. Então, vocês, por exemplo, desejam fazer, sei lá, reciclagem de pilhas. É importante que vocês façam uma avaliação de riscos. Aí vocês têm que verificar se, por exemplo, ao momento de coletar as pilhas, vocês estariam em conformidade com as leis ambientais, por exemplo, as leis de transporte. Porque às vezes isso poderia gerar um problema gigantesco. Ao mesmo tempo, tem que ver quem vai comprar, quem vai reciclar as pilhas, né? E tem muita coisa que está por detrás de todo esse processo, toda uma maquinária, que às vezes a ideia não é tão boa. Tá? Então, mas, Juan, nessa questão, né, olhando o S, né, a gente falou um pouco do E, né, do ambiental, mas olhando o S, quando a gente fala, a Valéria falou um ponto importante, a questão do propósito, né? É claro que para a empresa funcionar do jeito que ela está se propondo, né, os colaboradores têm que ter noção de qual é o seu propósito, né? Entendo que tem que estar alinhados aí com a filosofia ESG, né? E olhar os seus clientes e ver exatamente como é que enquadra, né, os seus produtos em relação às necessidades do cliente. Claro que tem que existir uma visão prática, né, de gerar resultado, né? Mas, assim, existe, claro, um esforço com os colaboradores para
estimular esse propósito, né, da empresa estar em conformidade com a filosofia ESG? Estou falando no Claro, processo de construção. sim, não, é importante que todos os colaboradores estejam alinhados, né? Claro, tudo isso vem from the top to the bottom, de cima para baixo. Então, é importante que a alta diretoria, o conselho, esteja alinhado para depois vender essa ideia para toda a sua equipe. Então, isso é uma questão que é importante, né? E precisa de ter treinamento, é importante criar algum tipo de talheres, workshops, assim, para que as pessoas lancem ideias, né? Porque muitas vezes, assim, essas ideias poderiam sair de uma forma gratuita, tá? Provavelmente poderiam criar um grupo de voluntários para ajudar para X questão, né? Entendi. Entendo. Então, assim, o que você está dizendo é, sem o comprometimento da alta liderança, dificilmente um processo como esse consegue evoluir, não é? Ele é o 100%. ponto de partida. Quais são as Exatamente. maiores dificuldades ou eventualmente armadilhas, né, quando se deseja propor, né, um processo como esse que você tem vivenciado? Puxa, he vivenciado um monte de coisas, não Muita coisa, mas até para ficar Não, como mas experiência ser compartilhada. tá, assim, teve uma empresa que ela ofereceu, estou colocando alguns casos, não vou falar nomes, não? Mas a Claro. empresa ofereceu um, um aplicativo, estou falando naquela época, para pessoas que sofriam de discapacidade visual, pessoas que não conseguiam ver. Resulta que o aplicativo não funcionava no site da empresa. Isso gerou uma série de reclamações gigantescas. Então, isso gera ruído. É importante que se avalie antes. Teve casos onde sai uma ideia, não, temos, por exemplo, este plástico bioxidável. Isso foi uma época que estava de moda. E resulta que o plástico bioxidável poluía mais que o plástico normal. Sabe? Era melhor ter um plástico normal que outro, porque o outro virava CO2 e poluía. Então, tem questões assim que precisam ter uma avaliação bem detalhada, né? E precisam de ter apoio legal, jurídico, precisam ter apoio de diferentes partes, inclusive de um especialista ambiental. Se fosse, por exemplo, no caso environmental, no ambientalista. No caso social, também é importante conversar com pessoas especialistas de diversidade e de diferentes áreas, né? E assim, na parte social tem ideias que são boas como ideias que são ruins também, não? Que poderiam gerar conflitos, né? Assim, na minha opinião, é importante, se você quer fazer o câmbio, acho que é legal, mas sempre é importante evitar ruídos. Perfeito. Na tua opinião, Juan, como é que você acha em que estágio está hoje o Brasil, as empresas no Brasil, em relação a esse conceito? Ele já está totalmente implementado? Que ponto da jornada que a gente está olhando a tua avaliação em relação ao mercado de trabalho hoje? Cara, que assim, bom, a verdade é que eu trabalhei para a América Latina e conheço empresas europeias, etc. E, sendo sincero, eu acho que o Brasil, e provavelmente vocês vão estar surpreendidos, eu acho que o Brasil tem um nível de desenvolvimento interessante em muitas empresas. E assim, vocês conseguem ver coisas básicas, não? Vocês andam pela Avenida Paulista e as calçadas tem todos os campos para as pessoas para que os cadeirantes cruzem, não? Eu acho que é interessante, tem um negócio para as pessoas que têm problemas visuais conseguir andar, tem escadas mecânicas. Por exemplo, vocês vão para a Europa, qualquer trem, qualquer metrô na Europa não tem escadas mecânicas. Então, tem muita questão que aqui poderia falar que está avançado, né? Tem empresas que estão preocupadas, tem de tudo um pouco, né? Mas eu acho que o Brasil está indo bem, não? Comparado com outros lugares, né? Acho que o Brasil tem muita preocupação com a questão ambientalista, né? Sim, Agora, acho que vocês vão cada para vez os países mais. da América Latina? Hã? Cada vez mais, né? A preocupação e esse tema cada vez mais, né, aparece nas discussões, né?
E vocês vão para outros países da América Latina e vocês veem que os ônibus, assim, ônibus de transporte público, estão poluindo, botam monóxido de carbono. Aqui, praticamente, aqui se utiliza etanol, por exemplo. Então, tem muitos recursos aqui que eh, têm ajudado muito, não, para diminuir a poluição. Então, Juan, nosso canal é muito voltado, né, para os times de RH, né, para os profissionais de recursos humanos. Aí eu queria ouvir de você, um profissional de recursos humanos, uma área de RH, que queira levar este tema para a organização. Então, você já disse que é o compromisso da alta liderança, é o start do processo, é onde realmente o processo tem condição de evoluir. É, como uma área de RH pode levar este tema, então, para a alta liderança? Quais são os pontos que são relevantes serem abordados para poder levar, né, este tema a ser aprovado, a ser levado para frente? Além dos aspectos legais, quer dizer, quais são os itens que são importantes? olha, é uma excelente pergunta, não? Porque é um desafio grande, não é tão fácil. Mas, assim, basicamente, eu acho que o RH tem que vender coisas que vão melhorar a qualidade de vida dos colaboradores, que são plus. Além do salário, a qualidade de vida é boa, né? Eu acho que isso é uma questão que as pessoas ficam mais retidas dentro das empresas. Então, acho que isso seria uma boa ideia, não? Para começar a vender isso dessa forma a nível social e a nível de imagem, né? Por exemplo, muitos empresários não veem tanto o negócio, mas um código de conduta numa empresa, onde aparecem os princípios éticos da empresa, onde se fala as questões ambientais, se falam de princípios anticorrupção, anti-lavagem de dinheiro, conflito de interesse, isso gera uma boa imagem dentro da empresa. Então, por exemplo, o primeiro que eu faço para eu ver se uma empresa é confiável ou não é se tem um código de conduta. Então, isso é uma questão que gera uma boa imagem. Eu acho que o gestor de RH tem que tentar vender isso, não? Tem que vender, olha, eu acho que esse negócio de ESG vai ajudar a empresa a criar uma boa imagem, e boa imagem gera receita e gera um crescimento interno, cria sustentabilidade, não? E eu acho que essa seria a melhor forma. Claro, comecem com algo simples, não compliquem a vida do diretor, porque senão vai virar louco e se vai assustar, né? Comece com algo básico, não? Algo simples, algo que seja fácil vender, né? E aí, pouco a pouco, vão construindo. E vai mostrando resultados, né, também. O fato de mostrando resultados, você vai construindo aí uma estrada, né, nesse tema. E dando confiança também para a organização, né? Exatamente. Assim, tipo, home office, o teletrabalho que está falando. Para bem ou para mal, a pandemia gerou uma coisa excelente nesse sentido, né? As pessoas começaram a trabalhar desde casa. Agora as pessoas, a qualidade de vida dos colaboradores tem melhorado, porque antes, por exemplo, um colaborador demorava 2 horas para chegar ao trabalho e 2 horas para voltar. 4 horas perdidas diárias em transporte público. Ao mesmo tempo, tinha menos tempo, ou menos espaço de tempo para ver as suas crianças. Indiretamente tem outras questões, poluição, porque aí tem que levar o carro de um lado para outro, gera uma série de gastos necessários. E agora com o negócio do teletrabalho, a pessoa consegue trabalhar pelo menos 2 vezes, 3 vezes por semana em casa, está com o filho de vez em quando, consegue compartilhar mais tempo com o filho, conseguem poupar. E acho que isso é uma questão que é positiva, não? E até reverte para o trabalho, né? O horário, o tempo, às vezes, que ele usa ali no transporte, ele pode fazer um pouquinho a mais, enfim, e aí todo mundo ganha. E a pessoa pode exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta agora, que a gente está falando, você falou código de conduta, ética, a gente está entrando um pouco no G de governança, né?
Em relação à governança, até a sucessão, a remuneração dos executivos tem que ser considerada quando a gente olha exatamente esse bloco de governança. Como é que é isso? Explica um pouco. Uma boa pergunta, hein? Pode repetir a pergunta, que não E na parte de governança, o processo de sucessão e de remuneração de executivos também é considerado? Como é que você vê um pouco dessa parte de governança? O que isso impacta aí? Olha, na parte de governança, o que normalmente fazem as empresas? Não? Todas as empresas têm, empresas já que têm uma boa governança estrutural, têm um negócio dos Smart Objectives, não? Que seriam os objetivos, ou PCL, não? Tem vários nomes, né? Que seriam colocar as metas de cada um dos funcionários. Então, tem as metas operacionais, metas de negócio, metas gerais da empresa, e o que é sugerido sempre é colocar uma meta de compliance. Sabe, de compliance pode ser ESG, né? E isso poderia incluir, olha, respeito com as outras pessoas, a pessoa fez os treinamentos, aí, tarará, a pessoa apoiou, e eu acho que isso seria uma forma para poder avaliar, estimular as pessoas ao crescimento, né? Sabe? E o crescimento salarial. Se a pessoa, por exemplo, fez algo antiético dentro da empresa, bom, a gente dá uma advertência e essa pontuação vai diminuir, por exemplo. Respondida a pergunta? Eu não sei se o Roberto queria saber também sobre prática, né, de remuneração, é isso, Roberto, ou não? Eu tô... Mas exatamente, assim, pelo que eu entendo, assim, existe a necessidade de acoplar na forma de remunerar os executivos e os colaboradores, né, a própria avaliação do conceito, se está sendo aplicado ESG na empresa, né? Como você mesmo falou, né, pode ser colocada uma meta, né? Essa meta significa aí um motivador, né, para a pessoa alcançar ou aprender ou aplicar, né, o que sabe exatamente sobre o conceito ESG. Olha, mas é um ponto importante que você falou, esse item dos objetivos, muitas empresas não têm, mas é como que é uma questão para inglês ver. Ou seja, não, a pessoa coloca os objetivos, depois a outra pessoa não tem um bom crescimento, e não tem crescimento. Então, às vezes as empresas têm aquela tendência, ou aquele funcionário se sente que não está sendo bem avaliado. E é uma questão que precisa de supervisão. É importante que a RH tome a batuta e comece a verificar que o trabalho está sendo feito e que questionem aos diretores, aos gerentes, olha, porque essa pessoa não saiu tão bem, né? Perfeito. Isso e planejamento sucessório, Juan, o que o ESG impacta em planejamento sucessório, em sucessão? Né? Isso é um ponto que a gente vê na avaliação das empresas, né? Se está sendo bem feito. Né? O ESG também serve, né, para determinar se a empresa é uma empresa para investimento, né? Como é que você vê a respeito disso? O que você fala a respeito disso? Esse é um ponto que vai depender muito da empresa, não? Aí é uma pergunta bem difícil, né? Porque vai depender do tamanho da empresa, né? Então, por exemplo, compliance. Compliance, de certa forma, chega ao máximo ao seu ponto, né? Depois de ser compliance, ou vira CEO, ou vira conselheiro. Então isso vai depender. Então vai depender do tipo de empresa. Tem empresas que têm um planejamento sucessório muito bom. Por exemplo, Procter Gamble, não? Que P&G, não? Que basicamente eles trabalham com isso, transferem as pessoas para outros lugares, têm novas experiências, né? Mas tem outras empresas que não têm muito, ou não têm onde ajudar as empresas a crescer, né? Então, para mim, isso é um desafio. Sinceramente, não saberia como responder. Entendi. Tem uma pergunta do Serginho. Serginho está aqui acompanhando a gente, não conseguiu entrar, mas tem uma pergunta dele para você, Juan. Como é que você vê os índices de ESG que estão surgindo, né, para avaliar as empresas?
até, né, em termos de valuation mesmo, né? Alguns que estão surgindo, por exemplo, na própria Bolsa, na B3. Como é que você vê a importância desses índices, né, até em termos de negócio para as organizações? Acho que é bom e ruim, porque não necessariamente que tenha um bom índice quer dizer que uma empresa é legal. Então, tem muita empresa também que fazem checklist, não é? Vamos mostrar que temos uma boa qualidade de vida, e não necessariamente assim. Mas é importante estar nesse pacote, não? Porque quanto melhor sai você nesse índice, mais reputação você tem, melhor reputação você tem, né? É um bom indicador. E aí, como é que a gente consegue saber, então, se a empresa ela é da forma como ela está buscando se mostrar a partir de preenchimento de itens, né? Como é que a gente consegue avaliar? Se muitas vezes é apenas, como você está dizendo, uma questão de preenchimento de questionário. Como é que a gente consegue avaliar? Mas avaliar com o quê? Eu sou uma empresa e quero ver se tem uma melhor reputação, ou Não, eu de quero, fora. eu sou banco e vou avaliar. Eu quero investir nos papéis de uma organização. Ela foi bem pontuada no questionário, mas será que isso quer dizer que de fato ela é uma empresa responsável? Ela é uma empresa que dá para confiar? Assim, normalmente tem aquele processo de due diligence que sempre se faz, não é? Por exemplo, eu quero adquirir uma empresa, eu vou verificar se eles estão pelo menos em conformidade, se tem uma estrutura, se o que eles estão lançando no papel existe de verdade ou é apenas uma carcaça, né? Então a gente tem que trabalhar com esse tipo de questões. Não parece que existem os processos de due diligence, não? E verificar se a mídia se tem mídia negativa, fazer entrevistas nas pessoas, não? Isso, por Mas exemplo, é uma um caso. pessoa comum, Juan, uma pessoa comum. Então, eu quero investir numa empresa que está super bem pontuada nos índices de SG na B3. Eu posso ter Ah, confiança de que ela é o que ela parece ser? acho que toda pessoa tem que avaliar, não? Tem que entrar, tem que buscar na mídia para ver se a empresa Tem que olhar o tem uma boa balanço dessa reputação. empresa também, né? Tem que ver o balanço, tem que ver as notas sobre a empresa, né? Que aparecem constantemente, né, Juan? Exatamente. Não dá para Eu acho confiar que só no índice. exatamente. Que posso falar? No ano 2007, eu trabalhei em uma palestra eu participei de uma palestra em Miami, de multilatinas, e Odebrecht era a grande querida, não? Era a multilatina dos sonhos. E depois de, sei lá, 4 anos que aconteceu o evento do Lava Jato e a reputação da imagem da empresa caiu, praticamente. Imagina um super engenheiro que se formou, que estudou durante muitos anos, trabalhou no Odebrecht, que era a maior empregadora do mundo. Tinha várias pessoas dentro do LinkedIn que praticamente tiveram que tirar seu período de tempo trabalhando dentro da empresa, né? Então é isso, não? Eu acho que cada um das pessoas tem que verificar. Se você quer investir dentro de uma empresa, faz uma avaliação, procura na internet para ver que informação traz, veja se faz sentido, se o que eles estão propondo faz sentido, entenda bem o negócio. Então, são várias questões que têm que ser avaliadas. Não, é uma dica super valiosa que você está colocando. Quer dizer, só apenas olhar índices não quer dizer em si, né, que a organização ela, né, realmente atende completamente. Tem que olhar o conjunto da obra, né, Juan? É isso que eu estou concluindo que você está Isso. comentando. Juan, Não, e tem empresas que têm assim, são as empresas mais sustentáveis do mundo. Mas será me que dá essa um engenharia exemplo, Luan, de uma seria? empresa dessa, de sucesso, na tua opinião. A gente vê aí, até que passaram, de repente, por algumas situações, algumas crises, mas uma empresa de sucesso. Me dá um exemplo. Você tem algum em mente? Olha, eu poderia falar mesmo a BN Ambra onde eu trabalhei, o Banco Real. Assim,
Na verdade, que não posso. Eu Eu também, trabalhei eu posso. Eu também. Essa a gente assina embaixo, né, Juan? Assinamos, né? eu assino, né? Claro, como toda empresa tem suas melhores, tem oportunidade, tinha oportunidade, já não existe mais aqui no Brasil. Tinha umas questões a melhorar, mas era um banco legal, era bacana, todo mundo gostava da marca, né? Isso não só no Brasil, a nível internacional, né? Eles tinham uma série eles tinham um marketing bem interessante, né? E gerar um bem-estar legal dentro da, comparado com Eu acho que outros tinha bancos. uma coerência, né, Juan, entre o discurso e a prática, né? Que, para É, mim, é assim, mais relevante, né? Aquilo que você prega, você faz internamente, no fato, né? hum, é, Eu acho que exatamente. isso faz muita diferença. Então, uma empresa que atenda a uma série de requisitos, mas de repente você vê ali uma matéria falando sobre alguma decisão que ela tomou que não necessariamente está em linha, né, com os pontos que aparecem no questionário, enfim, polêmicas que o tempo inteiro, infelizmente, também surgem a respeito das empresas, né? Isso tudo tem que ser observado com atenção. Acho que esse é um ponto importante, que é essa coerência, Olha, né, entre discurso e prática. não, e, inclusive tem empresas assim que apareceram durante muitos anos ranqueadas em Great Place to Work e ao final eu vi que tomaram umas decisões absurdas, né? Sabe que provavelmente a decisão da diretoria não foi apropriada e às vezes vem uma questão cultural que eles não conhecem bem, né? É, que são um dos desafios maiores que existem, não é? Olha, eu sou venezuelano, eh, eu conheço vários países da América Latina, conheço o Brasil, e muitas vezes a pessoa que está, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos não consegue entender a cultura aqui. Então, provavelmente o que eles estavam, eh, a brincadeira ou qualquer coisa que estavam fazendo aqui poderia ser a maior ofensa lá fora, né? Então, às vezes cometem essas falhas, né? Enfim. Quer dizer, você falou de cultura, né? Assim, você acha que esse ESG é um elemento importante a ser inserido, né, na cultura de uma empresa? Eu estou vendo pela ótica de RH, né? Que a RH trabalha, né, ajuda a moldar a organização, né? Então, você acha que se as empresas quiserem adotar, tem que trabalhar essa questão de ESG na cultura da empresa? Você já viu isso em alguma organização? Você já tem alguma experiência nesse sentido? Sim, tenho. E não é fácil, é um desafio. É um desafio. Não é uma questão, é, não é uma questão tão fácil porque praticamente, às vezes, por exemplo, head office, a casa matriz, eles acham que as coisas estão organizadas aqui, não estão, né? Então, ou que estão alinhadas e não estão exatamente. É, tem questões que não são tão fácil, não. Eu acho que uma das questões que são fundamentais é o treinamento. Tem que ensinar as pessoas a mudar, pelo menos da forma como a empresa quer direcionar a sua equipe, né? É, tem práticas assim, por exemplo, é, é como falar, ir, por exemplo, em um país, América Latina, onde as pessoas não deem bola, a pessoa pode dirigir e beber. Mas aqui no Brasil tem tolerância zero. E provavelmente a pessoa que estava no, sei lá, no outro país da América Latina, ele vem ao Brasil e tira a carteira e ele não entende por quê. É que você não pode dirigir, mas no meu país pode. Então existe esse conflito, né? E por isso que é importante, é fundamental começar a treinar essas pessoas e explicar um pouco o que é bom, o que é ruim, o que é ético e o que é antiético. E discutir, né? Além de trazer o tema, né, e quais são as propostas da empresa, é discutir os pontos de vista, né?
Até para você entender, muitas vezes tem um fator cultural de um outro país, que não é porque a pessoa quer fazer algo que não está conforme, mas existe uma prática diferente. Então, há necessidade desse diálogo constante, né? E talvez recursos humanos seja a área que melhor consiga conduzir esse processo, até para poder realmente juntar as pessoas e trocar, e de fato construir uma cultura, né, a partir de todas essas premissas, não? Sim, exatamente. Recursos humanos é uma área fundamental para isso. E tem que ser um aliado com o compliance officer e com as outras partes, não? Com o pessoal de diversidade, e com o pessoal que está trabalhando com o trabalho ambiental, etc. Perfeito. Deixa eu fazer outra pergunta, Juan. O ISG é um molde para as empresas se adaptar ou tem influência na estratégia da empresa? Como é que você vê isso? Eu estou olhando assim, em termos de futuro, longo prazo, né? Eu acho que deveria ser dentro da estratégia da empresa e deveria ser vendido dessa forma. Eu acho que qualquer questão que aparece dentro da lei tem que ser vendido como algo positivo. Uma lei de prevenção à lavagem de dinheiro, ter um bom programa de prevenção à lavagem de dinheiro vai diminuir o risco, vai diminuir o risco reputacional da empresa, por exemplo. Então, acho que isso é parte, deveria ser parte da estratégia. Juan, a gente vê surgir agora estruturas de ISG, né? Então, você vê eventualmente um diretor de ISG, o superintendente, o gerente, enfim, áreas especializadas que cuidam deste tema nas organizações. Como é que você vê isso? Acho que é uma questão que é positiva, né? Acho que é algo que é bom. Provavelmente poderia ser tomado por uma pessoa em particular, uma pessoa que consiga conversar com as pessoas, por exemplo. Tem que ser uma pessoa proativa, né? Uma pessoa que ande pelos corredores, que conheça o pessoal, que conheça bem a operação. Isso é importante. Por exemplo, originalmente compliance, quando as pessoas falavam de compliance, compliance era só advogado. Ah, você é advogado? Não, eu sou compliance É officer. verdade. Não, e a verdade, e o compliance officer é uma pessoa que é um analista, tem que ser um analista de risco. E, de certa forma, ele tem que saber vender o que ele está oferecendo. Na minha opinião, acho que a pessoa encarregada em ESG deveria seguir esse mesmo padrão. Eles têm uma série de ideias e tem que ver como plasmar essas ideias no papel e ver como colocar elas em prática. Então, só conhecer a lei, né, em si, talvez limite a atuação dessa área, desse profissional. Tem que ser alguém que saiba lidar ali com a cultura da organização, com os grupos, enfim, e ir levando o assunto a uma discussão interna. É isso que você está dizendo? E, além da cultura, a operação da empresa. A operação é uma questão importante. Então, não adianta, é como falar, sou arquiteto e vou montar uma torre Eiffel, mas será que vai cumprir com os cálculos? Será que isso não se vai desmoronar? Então, você precisa de conhecer bem essa estrutura, não? Precisa montar bem, precisa conhecer a operação, verificar. Olha, se a gente começa a investir mais nessa parte, será que vai gerar algum problema maior ou vai gerar uma burocracia? Então, essa é uma questão que é importante verificar. Então, por exemplo, um dos problemas maiores que tinha os bancos, no processo de Know Your Customer, eles tinham que fazer avaliação de risco dos clientes. Tinham que verificar se o cliente era uma pessoa politicamente exposta, se o cliente tinha feito algum dano ambiental, se o cliente tinha, sei lá, não está praticando as leis trabalhistas apropriadamente, e você deixava esse negócio na mão com o gerente de relações, o relationship manager, não, o vendedor. E ao final o cara não tinha capacidade de fazer esse trabalho, né?
E praticamente virar uma burocracia porque o trabalho dele é vender. Então ele praticamente precisa de uma estrutura, precisa de ter uma operação para ajudar essa pessoa a vender melhor, não? E para poder entregar. Então é por isso que é importante que a pessoa de CG conheça bem a operação. Senão vai travar tudo e vai engessar o processo. Perfeito. Perfeito, uma super dica, Maravilha. né? Para escolher aí o profissional, o perfil, né? Você tem alguma experiência, né, que você possa comentar, né, a respeito, a gente fala de ESG, né, principalmente na parte social, né, a necessidade de inclusão e observação da diversidade, né, dos direitos humanos nas empresas, né, você comentou sobre a Zara, né, que não a Zara não por si só não utilizava trabalho escravo, mas uns fornecedores sim, né? Você tem alguma outra experiência que você possa citar a respeito disso? De empresas que não observaram, empresas que estão observando esses princípios de diversidade e direitos humanos nas suas relações com os clientes? Olha, isso está gerando muita briga hoje em dia, não é? Teve uns eventos com umas empresas que fizeram o negócio das cotas de pessoas negras. Isso gerou um zoom, gerou um ruído forte. Porque aí aparece outra pessoa e vão contratar negros e não contratam os índios, ou não contratam os venezuelanos, ou contratam os peruanos. Então aí começa a gerar esse conflito, né? Isso é um conflito, né? Eu vi alguns casos bem positivos a nível social, por exemplo, que eu achei bem bacana, eu acho uma excelente ideia. Tem escolas privadas que dão cupo social. Então, por exemplo, isso vi na minha experiência própria, não? Pessoas de Paraisópolis, jovens de Paraisópolis, que estudaram em boas escolas e se formaram e conseguiram incluir eles dentro da sociedade, não? Dentro de um patamar maior. Eu acho isso positivo, eu acho isso bem legal. Eu acho isso bacana. Não? Se você quer ajudar a incluir as pessoas, querer incluir diversidade, eu acho que essa seria a melhor forma, na minha opinião. Entrando com o conflito social. Não tanto na questão de diversidade de raça, né? Religião, etc. Ô, Juan, como é que a gente seleciona quando você vai iniciar um processo como esse numa organização, né, grande, enfim, por onde você começa, né? Pelo E, pelo S ou pelo G? Ou pelos três? Como fazer para tomar essas decisões? E aí, cara, quer trabalhar? Não, basicamente. Não, olha, eu acho que todo mundo é treinável. Na minha opinião, uma pessoa que seja curiosa e proativa e que tenha habilidades de comunicar. Para mim, se a pessoa, que seja sincera. Eu gosto de pessoas sinceras, não que falem, olha, está bem, está mal, e que sejam hábeis de debater, né? Essa para mim seria a principal característica de uma pessoa que queira participar de um processo DCG, né? Mas por onde que ela começa, Juan? Então, eu sou, por exemplo, uma head de SG e vou começar esse processo dentro de uma organização. Tem vários caminhos, né? Então, eu posso seguir pelo lado ambiental, pelo lado social, pela governança. Tem uma receita por onde eu começo? Ou eu começo tudo em paralelo? Como é que eu faço? Assim, novamente, aí temos que fazer a avaliação de risco. Agora, okay, já entendi a pergunta. Teríamos que fazer uma avaliação de risco, entender, número um, se estamos em conformidade. O primeiro passo é verificar se a empresa está em conformidade com todas as normativas. Fazer um Ok, diagnóstico. Primeira coisa é fazer um super diagnóstico, né? Nos três temas. Isso. Estamos em conformidade com a governança da empresa. Estamos. Estamos em governança com as leis ambientalistas. Estamos em governança com a lei trabalhista local. Ok, beleza. Ok, segundo passo. Será que nossos parceiros de negócio, nossos fornecedores, estão em conformidade com as normativas?
Ok, vamos fazer uma avaliação de risco com eles. Então, esse seria o primeiro passo. Depois, o que poderia eu fazer para gerar valor dentro de uma empresa? Por exemplo, se eu trabalho em uma startup financeira, o que poderia eu fazer? Né? Trabalhar com uma questão ecológica? Eu acho que poderíamos entrar na parte social, poderíamos verificar como eles poderiam fazer algum tipo de atividade que gere valor agregado. Então, acho que esse deveria ser o caminho, né? E acho que é Refletir importante sobre sempre os três, né? E ver o que dá para fazer em cada um deles, é isso, né? isso, e fazer uma tormenta de ideias, né? Criar uma tormenta de ideias com outras pessoas, né? E verificar, olha, o que poderíamos fazer para melhorar a... É bom perguntar para um funcionário, o que você poderia fazer, o que você poderia, gostaria de ter para melhorar a qualidade de vida na tua empresa. Tá, claro, você não pode exagerar, company car não dá para dar, não, mas o que você gostaria? Mais tempo com teu filho, sabe? Trabalhar em um lugar mais descolado, socializar. Então, eu acho que seria importante criar esse tipo de tormenta de ideia. Ouvir os funcionários também de alguma forma, né? Seja por representação, seja fazendo uma pesquisa, tentar ouvir de alguma maneira, né? Sempre, sempre. E isso é uma questão importante. A Então, pessoa responsável nesse jeito tem que andar pelos corredores, tem que falar com todo mundo. mas chega no estágio de rever quais são os processos relevantes, né, da empresa, né, esse tipo de demanda acontece, né, de uma análise do qual processo efetivamente relevante que a empresa tem, né, e que vai ser influenciado, né, pela filosofia ESG. Essa etapa existe. E aí você define a partir daí indicadores também, é isso? Claro, é importante criar indicadores para mostrar se está funcionando ou não está funcionando a ideia. Tem iniciativas que não funcionam. Por exemplo, voltemos com o negócio do papel, o papel reciclável. Era uma baita ideia? Era. Muitas empresas utilizavam papel reciclado com cartão de visita. E custava 3 vezes mais caro. Claro, a empresa que tinha o dinheiro para pagar, pagava. Mas ao final do dia descobriram que o papel reciclável poluía mais que o papel normal. Para fazer, né? Para fazer. E existem, Juan, referências de mercado, pesquisa, algum indicador chave por indústria? Existem essas referências no mercado onde as empresas possam se basear? Acho que isso é meio complicado, porque é uma pergunta muito abrangente, né? Eu acho que existem mais listas negras que listas de boa conduta, né? Indicadores positivos. Okay. O que não pode fazer. Juan, nós já estamos chegando no final, né, do tempo que normalmente a gente define como 1 hora, né, de conversa, mas tem uma questão que eu ainda queria ouvir tua opinião. Tem também uma dúvida que eu ouço eventualmente das empresas, se esses processos eles podem ser conduzidos apenas com a equipe interna, desde definir uma estrutura própria para isso, ou em estruturas já existentes, ou a necessidade de trazer uma parceria para ajudar na condução de um processo como esse. Como é que você vê isso? É realmente agregador de auxiliar nesse processo? Como é que você vê? Sempre agregador trazer terceiros para a mesa, não, da discussão. Muitas vezes, bom, número 1, tem a questão do orçamento, né? Tem empresas que são pequenas e tem gente que fala, olha, sabe o que? Meu RH trabalha 10 horas por dia, todo dia, e não tem tempo para estar trabalhando no projeto do ESG. Isso acontece, não? É uma realidade. Né?
Eu prefiro que a pessoa trabalhe em suas atividades de RH que estar fazendo outras atividades, não? Nesse momento, para ele ser prioritário trabalhar com RH. Tem outras empresas que são grandes, sabe, corporações gigantescas que já têm uma equipe já montada, mas eu poderia falar que tanto as grandes como as pequenas sempre procuram um terceiro para ajudar, algum tipo de assessoria. Até os bancos, até as empresas, até as maiores empresas têm assessoria. Precisam de algum tipo de assessoria, algum tipo de feedback externo. Então, para mim é bem... E qual que é o tipo de contribuição efetiva que as consultorias podem dar? Até para quem está ouvindo saber o que contratar, né, em termos de serviços. Olha, as consultorias podem oferecer avaliações de riscos, ajudar com as avaliações de riscos da empresa, poderiam dar um diagnóstico diferente de uma visão completamente diferente. Muitas vezes a pessoa acha que está no melhor dos mundos e sem ter um feedback terceiro, a pessoa não muda, né? Então, acho que isso é importante. Que outra questão? As consultorias têm muito benchmark, tem muita informação de outras empresas, tem experiência de outros lugares, tem experiência de outras operações. Que os bancos fazem de uma forma porque tem dinheiro e a gente não tem dinheiro. Bom, mas vamos ver como podemos fazer de uma forma diferente, não? Então, o importante é isso, não ter experiência de outros lugares. Né? Perfeito. Bom, gente, agradeço aí a participação, né, do Juan Musso na nossa conversa a respeito de ISG. A gente está fazendo uma série, né, que vão ter mais algumas sextas-feiras, alguns bate-papos a respeito desse tema. A gente trouxe um especialista no assunto para falar, explicar um pouco esse tema que ele não é simples, ele é um tema que realmente envolve várias áreas, tem uma abrangência muito grande e impacta você, profissional da RH. Então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente no canal, no 3 Tons de RH. Lembrando que essa live do Instagram ela vai estar no YouTube, também no Deezer, também no Spotify, né? Então, você vai conseguir acessar em qualquer plataforma. Né? Agradeço a Valéria, ao Sérgio Nogueira, que não pôde entrar na live, mas participou através de perguntas. Obrigado a todos e até a próxima sexta-feira. Obrigada, Roberto. Tchau, tchau. Muito obrigada, Juan. Foi ótimo. Até uma próxima. Eu me diverti muito. Até mais, gente.